Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Vamos tratar do fenômeno da reflexão, fenômeno da refração, difração e polarização. Belezinha? Então vamos lá, acompanhe aí comigo. Bem, o primeiro fenômeno ondulatório bem simples é o da reflexão. Nós já trabalhamos esse fenômeno da reflexão, tá? O que é a reflexão? A reflexão acontece quando uma onda atinge uma região que separa dois meios e retorna se propagando no mesmo meio anterior. A reflexão vai ocorrer tanto para ondas mecânicas quanto para ondas de natureza eletromagnética, tá? Inicialmente, nós tratamos da reflexão da luz, ondas de natureza eletromagnética. Nós podemos tratar da reflexão, por exemplo, da onda na água. Essa, por sua vez, já é uma onda dita mecânica, tá? Então, olha só, você tem aqui uma luz que incide sobre uma superfície, é refletida, né? Na reflexão, é importante salientar que a frequência, a velocidade e o comprimento de onda não sofrem alteração, tá? Então, quando eu falo aí da reflexão, essas características vão ser mantidas, certo? A fase da onda pode sofrer uma variação, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí um pouco melhor o que é essa fase da onda. Então, você tem uma onda eletromagnética, aqui eu tenho uma onda mecânica, que é aquele infração que o morcego emite para enxergar os objetos à sua volta. Bem, a gente pode ter a reflexão numa corda. Observa aqui que essa corda tem uma extremidade fixa. E quando ela sofre reflexão, a sua fase inverte. Professor, o que é a fase da onda? A fase é o seguinte, se é uma crista ou se é um vale que eu estou trabalhando. Nesse pulso, observa que ele está indo como uma crista, né? Quando eu balanço a corda aqui, ó, vai a parte maior, crista. Quando ele bate e reflete, ó, bateu, refletiu, mudou para vale. Então, isso que a gente fala de mudança de fase, ó, veio crista, volta vale. Mais uma vez aí, ó, crista, bateu, refletiu, volta o vale. Então, quando a extremidade é fixa, há aquilo que nós chamamos de inversão de fase, que é mudar de crista para vale ou de vale para crista. Se a minha corda tem a extremidade livre, como esta aqui embaixo, você pode observar, ó, quando eu gero o pulso aqui, ó, ele vai uma crista, reflete e volta a crista. Uma corda com a extremidade livre, não há inversão de fase no meu pulso, tá? Olha lá, mais uma vez, ó, ele vem crista, parte da onda maior e volta crista. Então, não há inversão de fase. E aí, como eu falei para vocês, né? Na reflexão, a onda refletida tem a mesma velocidade, ou seja, não há alteração na velocidade da onda quando ocorre reflexão, porque não muda de meio. A frequência permanece inalterada, porque a frequência ela está relacionada com a fonte que gerou o pulso, tá? E o comprimento de onda também permanece inalterado, tá certo? Então, essas características aí são mantidas. A única coisa que pode ocorrer em termos de alteração é inversão de fase, tá? Onde eu tenho uma crista que passa a ser
Vale quando sofre, então, aí a reflexão. Refração, outro fenômeno ondulatório que a gente trabalhou bastante, tá? Então, a gente tem a refração. A refração, o que é a refração? A refração, ela é um fenômeno que acontece quando uma onda atinge uma região de separação entre dois meios e, ao atravessar, né, ela passa a se propagar no outro meio, a velocidade de propagação muda, tá? Isso pode ou não acarretar no desvio desta onda. Importantíssimo aqui, pessoal, quando a gente fala sobre a refração, é importantíssimo que você saiba que na refração a frequência das ondas não se alteram. A velocidade de propagação e o comprimento de onda variam na mesma proporção, tá? Então, o fenômeno da refração está atrelado à mudança de velocidade quando a onda passa de um meio para outro. E a frequência não vai aí sofrer nenhuma alteração. E aí, olha só, você pode usar aqui a lei de Snell, tá? Onde eu tenho o seno de incidência sobre o seno de refração é igual a velocidade no meio 1 sobre velocidade no meio 2, isso aqui é o comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Lei de Snell-Descartes que nós aplicamos ali para a refração da luz. Aqui a gente pode perceber que se o lambda 2 for menor do que o lambda 1, o V2 é menor do que V1 e, consequentemente, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. E aí eu posso até concluir, por esta análise, que minha onda está vindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Agora, se o comprimento de onda 2 for maior do que o 1, a velocidade de propagação no meio 2 é maior do que o meio 1, portanto, o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência, o que me leva também a concluir que eu estou indo agora de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência, certo? Refração também pode acontecer em cordas, tá? Muitos dos problemas que a gente vai trabalhar aqui, a refração vai acontecer aí em cordas. E essa refração pode acontecer de você analisar o problema onde eu tenho um pulso produzido numa corda que tem uma densidade mais baixa do que outra. Então, olha só, a primeira corda que é da esquerda, ela é mais fina do que a corda da direita. Vai mudar de meio de propagação. A densidade gera isso para a gente, uma mudança de meio de propagação. Se há mudança do meio de propagação, vai existir refração. Então, existe refração em um pulso produzido em uma corda quando existe diferença de densidade entre essas cordas. Aí, olha só, o que a gente consegue observar aqui, ó. Aqui está o ponto de mudança do pulso, né? Então, olha só, o pulso sofre refração sem mudar a fase, né? Vocês observam aqui, ó, ele vem crista e segue crista. O pulso refletido, ó, como eu falei para vocês, né, os dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo. Então, refratou e refletiu. Tá? Refratou e refletiu. E aqui houve reflexão com mudança de fase, né? Ele voltou aqui como se fosse um vale. Tá? Então, essa é a refração quando eu estou vindo de uma corda mais fina para uma corda mais grossa. Vai existir a refração sem que a fase inverta, tá? Eu tenho uma segunda situação, né? Se eu inverter esse processo aí, colocar a corda mais grossa no começo e a corda mais fina depois, ou seja, a densidade da primeira corda é maior do que a densidade da segunda, vai existir a refração, ó. Aqui está a mudança, tá? Vai existir então a refração. Essa refração ocorre e também ocorre a reflexão. A reflexão nessa segunda situação, ela ocorre sem inversão de fase na reflexão, tá? Olha só, a amplitude da onda aumentou, né? Vocês observaram aí, ó, a amplitude aumentou. Houve a refração e a reflexão acontece sem inversão de fase. Bem, se nós já sabemos que a frequência na corda 1 e na corda 2 é igual,
nós podemos pegar a equação fundamental da ondulatória e escrever uma relação entre as velocidades e o comprimento de onda na corda 1 e na corda 2, ou na corda A e na corda B. Então, olha só, pessoal, tendo em vista que na refração a frequência não sofre alteração quando passa de uma corda para outra, a gente pode, essa igualdade aqui ela é verdadeira, né? Frequência na corda 1 é igual na corda 2. Poderia até falar também, por exemplo, o som. O som passa a se propagar do ar para a água. Também essa resposta aqui, essa relação é válida, tá? Não só para cordas. Lembrando da equação fundamental da onda, onde V é igual a lambda vezes F, em que V é a velocidade de propagação da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência, a gente pode escrever que a frequência vai ser a razão entre a velocidade de propagação e o comprimento de onda. Dessa forma, a gente tem essa proporção aqui para relacionar as velocidades de propagação 1 e 2 e os respectivos comprimentos de onda 1 e 2, tá? Interpretativamente falando aqui, você tem só que saber que na reflexão aqui da corda mais fina para mais grossa inverte a fase e da mais grossa para a mais fina não inverte a fase, tá? Como a gente consegue observar pelo GIF. Do resto, é só utilizar essa proporção aqui. E aí, por exemplo, se eu sei qual é a velocidade na corda 1, na corda 2, e sei o comprimento de onda na corda 1, eu consigo, usando esta proporção, determinar qual é o comprimento de onda na segunda corda, tá? Então dá para a gente facilmente aí determinar a partir dessa proporção. Outro fenômeno importante é o fenômeno chamado de difração, tá? Uma onda sofre difração quando, ao se deparar com uma fenda ou um obstáculo, consegue contorná-los. Então, as ondas têm a propriedade de contornar obstáculos. Por exemplo, quando você consegue escutar alguém do outro lado e tem uma parede entre duas pessoas que conversam, como aqui nessa figurinha. A pessoa que está aqui do outro lado só consegue ouvir porque o som tem essa propriedade de contornar o obstáculo. A onda sonora ela não atravessa a parede, ela vai contornar a parede e aí a pessoa aqui do outro lado consegue ouvir o que foi dito, tá certo? Então, a difração está atrelado aí a contornar obstáculos. Então, difração é isso. É o fenômeno pelo qual uma onda pode contornar obstáculos ou fendas, né, como eu já havia falado. A difração não altera, isso é importante saber, velocidade, frequência, período e comprimento de onda. Na difração, a gente não tem alteração nessas características da onda. Bem, na difração, ela vai ocorrer com qualquer onda, tá? Desde que seja satisfeita a seguinte condição. Tá? Eu tenho condições mínimas para que ocorra a difração. O comprimento de onda tem que ser aproximadamente igual ao diâmetro da minha fenda, aqui eu estou falando, né, nessa difração por fendas, ou o comprimento de onda tem que ser muito maior do que a distância aqui da minha fenda. Para comprimentos de onda muito menores do que o tamanho da minha fenda, não ocorre difração, onde D é o tamanho do obstáculo ou a largura da fenda que a gente está analisando. Essa linha aqui, ó, representa a frente de onda. Quando ela passa aqui por essa fenda, né, elas seguem aqui. Nesse caso aqui, eu tenho um comprimento de onda sendo muito menor do que a distância D. Então, nesse caso, não ocorre a difração. Já aqui, eu tenho um comprimento de onda aproximadamente igual à distância D, que é essa distância da fenda. E aí você tem essa... Quando passa aqui, ó, tem essas frentes, essas linhas aqui representam as frentes de onda, que vão gerando ondas secundárias e ela atravessa o buraco. Aqui você tem um comprimento de onda que é muito maior do que o tamanho da fenda, e aí você tem uma difração bem mais acentuada, tá? Então, aqui vai ocorrer difração acentuada. Outro fenômeno interessante é o fenômeno da polarização das ondas, tá? Polarizar uma onda significa orientar numa única direção ou plano. Então, olha só, você tem aqui, deste lado, essa onda que
se propaga em todas as direções, tá? A onda está se propagando em todas as direções. Você tem aqui a sua lente polarizadora, o seu filtro polarizador. O que, que vai acontecer? Esse filtro polarizador vai permitir que somente passe a onda, a parte da onda, que oscila nessa direção aqui, ó, vertical. Tá? Todas as outras vão ser barradas pelo meu filtro, beleza? E aí essa minha onda que antes se propagava, aí olha só aqui a representação da onda se propagando em todas as direções, aqui ela passa a se propagar apenas nessa direção, tá certo? No caso aqui, não é a direção de propagação, tá? A direção de oscilação, plano de oscilação. A polarização, pessoal, só acontece para ondas transversais. E como a gente já viu, ondas eletromagnéticas são todas do tipo transversal. Então a polarização vai acontecer com a luz. Já com o som, não temos como polarizar o som, porque o som é uma onda longitudinal, tá certo? Então, o som não sofre polarização, já a luz vai sofrer aí a polarização, tá certo? Então, esse é um fenômeno bem interessante. Então, quando você fala sobre óculos polarizados, é isso que a lente do seu óculos faz. Ele barra a, a luz que vem oscilando em outro plano diferente daquele que a lente foi polarizada, e isso até permite que você tenha uma nitidez maior daquilo que você está observando, beleza? Então, polarizar é isso, fazer com que a onda siga uma única direção ou plano. Então era isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.